Torcedor colorado, se inscreva no canal. Muito boa noite, não só para o Mansur, que está aqui ao meu lado, como também para o Bruno, para o Lino, toda a equipe que participou dessa partida que deixou um gosto engraçado, porque a Ponte se despede de maneira melancólica da Série B, mas com uma virada espetacular. E o Coritiba, vice-campeão a princípio, porque depende ainda do resultado do Goiás agora, tem o que comemorar, mas tem uma derrota na última rodada que acaba escapando um pouco do contexto da equipe na competição, né, Mansur? Tudo bem, Rafa? Tudo bem. O Coritiba teve a marca dessa temporada, né, de ser talvez o time mais estável dessa Série B. A Série B que promoveu o acesso de times com perfis muito diferentes e com caminhadas muito diferentes, né? O Botafogo da arrancada, o Coritiba que foi o time da estabilidade, né? O Goiás com as suas trocas de treinador ao longo da caminhada, foram times com características distintas. E o Coritiba foi o time mais estável, que fez com que as suas oscilações não durassem tanto. Mas nesse final parecia ter uma perda de fôlego, né? A pontuação construída ao longo da campanha garantiu esse acesso. E, de fato, hoje teve a vitória encaminhada, acabou tomando essa virada da Ponte. Se a gente fala de Coxa, a gente está falando de Série A em 2022. Isso. E quando a gente fala de Bahia e Grêmio, Mansur, a gente está falando de quem em 2022? Olha, a gente fala de um Bahia que consegue um resultado importantíssimo nessa briga e de uma situação do Grêmio que fica absolutamente... É muito difícil você, nesse momento, falar em uma salvação, né? Muito difícil, porque se você pensar que vem São Paulo, Corinthians como visitante e o Atlético Mineiro na última rodada, é difícil você enxergar no que o Grêmio pode se apegar, inclusive diante do que é o rendimento, do que é a cara desse time no momento, né? Do que são as enormes dificuldades. Você olhava o jogo hoje, durante 15 a 20 minutos de segundo tempo, quando o Grêmio teve um crescimento até no jogo, você conseguia ver claramente quais não eram os problemas do Grêmio. O Grêmio não teve problema financeiro nessa temporada, na montagem do time, e não era uma questão de qualidade individual dos jogadores, do elenco, peça por peça. Agora, separando isso, o Grêmio teve todo tipo de problema possível, né? Teve uma transição de geração mal conduzida, uma montagem de elenco que embora individualmente você tenha ali jogadores de qualidade, ela não foi bem. O projeto esportivo muito confuso, trocas de treinador, o time chega ao final de uma temporada sem ter uma cara. O Grêmio não tinha ideia de como ia entrar na defesa do Bahia, porque naturalmente, com tantas mudanças de rumo no seu projeto esportivo, o resultado final era um time sem cara, sem identidade. E isso vem desde a questão da condução, que não é simples, é difícil, da saída de um treinador com uma certa longevidade. Em qualquer lugar do mundo, a saída de um treinador longevo, ela gera quase sempre um pós muito complicado, muito difícil. E no futebol brasileiro, quase 5 anos é tipo um Ferguson, exatamente, né? É isso. Se você olha para a Europa, você vai ver trabalhos muito mais longevos do que o do Renato. Mas no padrão brasileiro, ele fincou raízes num clube que ele já tinha raízes, onde ele era uma estátua. E ele acabou controlando muitos processos no clube também, ele centralizava muitos processos. A dificuldade do Grêmio retomar esses processos para tocar o seu futebol. E outro detalhe, em vários momentos da temporada, a sensação de um vestiário também muito poderoso. Enfim, o Grêmio foi um acúmulo de problemas. E está sendo difícil se livrar deles na reta final, quando ele precisa desesperadamente dos pontos. Bahia respira, sai da zona de rebaixamento nesse momento. A gente está falando de equipes ali, excetuando o Grêmio, que tem 34 jogos, né? Tem a rodada anterior a disputar ainda, né? Jogam pela 36ª, para não errar a conta aqui, mas tem os jogos da 35ª ainda a disputar. E tem mais um confronto direto, né? O Bahia pega o Atlético Goianiense na próxima partida. Difícil pensar numa zona... Os confrontos diretos fazem o prognóstico ficar mais difícil com relação à pontuação que essa zona de rebaixamento vai atingir, né? Muito difícil, muito difícil. Agora, para quem se afundou, a situação vai ficando cada vez mais complicada, né? Ah, sim. Inclusive porque os confrontos diretos acabam não ajudando, né? Claro, sem dúvida. Quem está com a gente hoje no telão direto pelo Skype é o Roque Júnior. Tem presença de pentacampeão hoje com a gente. Tudo bem, Roque? Boa noite. Boa noite, Rafa. Boa noite, Mansur. Vamos falar um pouco, né, desse finalzinho de campeonato aí que para alguns está sendo boa, para outros nem tanto, né, Rafa? É difícil aí a gente ver essa situação realmente do Grêmio. Nessa partida o Bahia conseguiu vencer, saiu da zona do rebaixamento, né? Mas restam ainda alguns jogos aí para até o final do campeonato. O que falar desse Bahia e Grêmio com relação a o que foi a história do jogo, né, Roque? Porque o Bahia constrói um 2-0, eu achei engraçado que o
Porque isso é quase uma inconfidência, né? Quando a gente debate o que estava falando fora das câmeras. Não, mas se isso o Mansur ficar chateado comigo, depois a gente se acerta. Eu ia dizer isso, eu já sei o que você vai falar e eu ia dizer aqui. Um Bahia que construiu o placar no princípio do jogo, meio que sem saber muito bem também como estava chegando a vantagem nos 2-0. Exato, né? Exato. Ele até tinha um certo domínio, né? O Bahia tentou começar pressionando, mas ele constrói o primeiro gol graças a uma tentativa de pressão ofensiva do Grêmio. O time do Grêmio, em geral, quando tenta essa pressão, ele se parte em dois, o time se espaça, sai o gol do Matheus Bahia e o segundo gol é uma falha individual do Jeromel, numa tentativa de recuo de bola. Saiu 2-0, mas o Bahia não tinha produzido tanto assim no jogo e depois passa a defender atrás contra um Grêmio com muita dificuldade de entrar num sistema defensivo fechado. Roque, talvez pareça pesado demais. O Mansur trouxe aqui o que são os 3 jogos que faltam para esse Grêmio. Ainda dá? Rafa, só uma coisa que eu gostaria também de falar, a questão do Bahia, né? Eu fiz o último jogo do Bahia, não esse, o anterior a esse, e eu acho que teve um ponto também que chamou a atenção a favor do Bahia. Acho que o Guto, ele coloca o Ricardinho, né? Porque no jogo que o Bahia, no último jogo que o Bahia teve, ele não começou, né, com alguns jogadores. Então o Rossi, por exemplo, entrou. Eu acho que com o Mugni também, que tinha entrado jogou de titular, mas tinha o Daniel e o Patrick, eu acho que o time não conseguia criar tanto. Então concordo com o Mansur, com essa questão da criação ali, que o Bahia fez os 2 gols, mas não criou tanto. Mas eu acho que essa questão já dessa mudança, né, do que o Guto fez, já dá um pouco mais de volume ao Bahia e de criatividade ao Bahia no meio de campo, que é necessário. Tanto que o Bahia consegue mesmo, eu acho que no primeiro tempo ali, no primeiro gol, que há um erro para mim, não só a questão que eu acho que era defensável, como o próprio Led falou na transmissão, mas o Wanderson, ele tenta também antecipar o jogador do Bahia numa bola que não é necessário, né? O jogador está de costas, né? E eu acho que aí o Bahia consegue fazer aquele gol. Vejo o Grêmio um pouco mais nervoso, né, do que o normal, né? E eu acho que o Grêmio, naquele momento, até estava equilibrando a partida, porque no início eu acho que o Bahia estava melhor, né? E depois tem um erro individual ali também do Jeromel, e aí eu acho que o Grêmio sente também um pouco, né? Mas eu acho assim, o Grêmio, na verdade, tem esses 3 jogos que são muito difíceis, né? Hoje era um jogo importantíssimo para o Grêmio, porque não deixava o Bahia escapar tanto, né? O Bahia já abre aí 4 pontos e depois tinha esses 3 jogos. Então, assim, tem que acreditar até o final, né, Rafa? Mas algumas coisas também me chamam a atenção. Eu acho que essa montagem do elenco, também esperava mais de jogadores com mais experiência, o próprio Diego Souza, Rafinha, o Diego Costa, né? Eu acho que esses jogadores teriam que participar mais, né, do jogo em si, ter mais responsabilidade num momento como esse. Que vitória do Bahia, diante de mais de 30 mil torcedores, né? Um pouquinho a mais, posso errar o número aqui, 30.071 foi o número que eu busquei na transmissão, no tempo Rafa, real desculpa. Sim. É Douglas Costa, não Diego, Douglas. Douglas sim, Costa. Boa, isso. Para falar a verdade, eu não percebi o ato falho. Verdade, também não. Eu fui junto. Mais de 30 mil pessoas presentes nessa Fonte Nova, um grande resultado do Bahia, para nesse momento pelo menos, né, respirar ali na primeira posição, fora da zona do rebaixamento. Já tenho aqui os amigos que participaram da transmissão. Futebol é com o Dandan. Fala, Rafa! E Led Carmona. Tudo bem, amigos? Boa noite pra vocês. Tamo aí. Sextou, é isso. E sextou cedo. Eu tô desacostumado aqui. O lado de cada bancada já me incomoda um tantinho, né? Vocês sabem como né? Você tá muito bem desse lado esquerdo. Já que eu tenho muito amigo no canal. Não, você tá muito bem desse lado esquerdo aí do apresentador. Tá arrebentando. E você tá aí também só sextando cedo porque deu zica lá Deu zica. A gente explicou aqui a questão lá em Chapecó. O Atlético Goianiense não chegou, não conseguiu descer. A arbitragem também não, a equipe de arbitragem. E o jogo foi adiado para a próxima sexta-feira, né? Mexeu no Atlético Goianiense Internacional também, que foi empurrado para outra segunda. Mas ainda assim o jogo conseguiu encontrar um espacinho nesse calendário atribulado até o fim. 1 hora esse campeonato acaba. Vai acabar. A princípio 9, vai acabar dia 9, vamos ver, dia 9 de dezembro, né? A princípio é o que a gente tem. Vamos ver se isso vai ser mantido. Mas antes de entrar nos melhores momentos e que vocês toquem o que foi o jogo,
o dado do Grêmio com 19 derrotas no Brasileirão. Um turno. O Grêmio perdeu um turno no campeonato. Segunda equipe que mais perdeu, a Chape perdeu 21 partidas. É um turno. O Grêmio passou todas as rodadas no Z4. Não teve nenhuma rodada que o Grêmio não passou no Z4, amigos. Então, um abraço pro Roque, pro Mansur. Para você também, Rafa. Pede educação, né? Mas o Grêmio passou todas as rodadas no Z4 e perdeu um turno inteiro. É como se você tivesse não jogado um turno. Só tem meio campeonato para resolver a parada. Meio campeonato para você jogar e provavelmente não vai dar tempo, porque eu estava vendo vocês fazerem as contas. A conta agora é a seguinte, eu acho mais simples até. Ele tem que ganhar as 3 e torcer para uma combinação de resultados dos seus adversários, para eles não alcançarem um número X de pontos. Quando você começa a não depender de você, fica muito difícil. Eu acho eu acho que 45 dá pra salvar, cara. Só que é 100% para chegar nos 45, então, o problema é esse, assim. Então eu acho que de São Paulo, Corinthians e Atlético Mineiro. Pode pegar o Atlético Mineiro já de férias, né? Porque o Atlético Mineiro pode estar campeão. Outros, né, os outros times que estão brigando com ele também. Que não é bem de férias, né? Tem a Copa do Brasil ali na frente, mas eu quero dizer tem o seguinte, festa de campeão depois de 50 anos. É claro que se todo mundo que está lá atrás vencer, 45 não vai salvar. Agora, eu não acredito nisso. Eu acredito que com 45 pontos, pelo desenho do campeonato nessa reta final, 45 pontos vão livrar do rebaixamento. Agora, o problema é esse, o rendimento do Grêmio. Eu fiquei um pouco assustado com o Grêmio hoje. Esperava muito mais, esperava um time até mais aguerrido. O time que entrou dormindo no jogo, tanto que o segundo gol foi uma falha inaceitável de um dos líderes desse time. E o Bahia, muito pelo contrário, com espírito de guerreiro. Um time que é limitado tecnicamente, falou, amigo, vou fechar a casinha, vou partir no contra-ataque, e funcionou. E não contava com os vacilos do Grêmio, vacilos até amadores, né? No início de jogo, entrar desligado e não parecia que estava num ritmo de um jogo que era uma final de campeonato. Então, eu acho que isso que me assustou no Grêmio hoje, a postura, principalmente nos primeiros 20 minutos. O Bahia entrou para tentar empurrar o Grêmio para seu campo de defesa. Inclusive, os jogadores do Bahia deram entrevista dizendo isso. Era a estratégia, sufocar o Grêmio. Só que, como disse o Mansur, o Bahia criava pouco, mesmo tentando exercer a pressão. E os gols saíram por erros individuais do Grêmio. O erro do goleiro, do Chapecó, do erro também de posicionamento, do bote errado do Wanderson, e depois um erro grotesco do Jeromel. Isso aí é questão. O Grêmio é um time com problemas técnicos, problemas táticos e problemas sérios emocionais. Entendeu? O Grêmio não consegue se encontrar no campeonato. E o lado emocional, num jogo como esse, com a Fonte Nova cheia, com pressão, com o Inter em cima, a torcida do Inter fazendo meme, pilha, isso tudo. A gente conhece bem o Rio Grande do Sul, Porto Alegre. É muito forte essa rivalidade. Você tem vários focos de tensão. E o Inter, a pressão do Inter contra o Grêmio nesse momento, isso atinge os jogadores de frente. Teve notícia até de torcedores do Inter comprando ingresso. Não, tinha um torcedor do Inter aí, com camisa na Fonte Nova, abraçado aos baianos. Isso tudo faz diferença. Não deveria fazer tanto para um jogador profissional maduro, mas faz, porque chega dentro do campo. E o Grêmio não está conseguindo ajustar não só o time, na parte técnica, na parte tática, mas também na parte emocional. Tanto que no segundo tempo, quando o Grêmio teve o melhor momento do jogo, foi quando entraram jogadores mais experientes, como Rafinha, Douglas Costa. Aí o Grêmio diminuiu, conseguiu pressionar o Bahia, mas aí joga no fio da navalha, toma um contra-ataque e o jogo acaba. É um time muito debilitado emocionalmente, acho muito difícil que consiga reagir com tanta coisa contrária ao Grêmio, que com esse histórico, né, de 19 derrotas e todas as rodadas no Z4. Agora, esse lance aí do Borja, acho que resume tudo, né? resume tudo. Aí o desespero do Diego, né, que serve ele de cabeça, o Diego fica louco que a bola não entra. Agora, esse eminente rebaixamento do Grêmio, que ainda dá, mas que provavelmente acontecerá, foge completamente dos padrões, né? Porque o Grêmio... Porque tem um roteiro, o time grande quando cai, vem um roteiro lá de cima. Vem zoado lá de fevereiro, né? E o Grêmio não, cara. O Grêmio, numa temporada que traz um Douglas Costa, traz um Rafinha, que quase acertou com o Flamengo para voltar, e foi pro Grêmio. Pelo que consta, salário em dia... Não, o Grêmio é um clube bem uma gestão... O lado administrativo do clube, ele não influencia no rebaixamento. Mas o Mansur chegou a citar aqui
e dá para elencar, a gente fala da listinha que a gente vai ticando ali, né? O checklist do rebaixamento. E acho que pelo menos na gestão do futebol, a gente está falando de um time que tem decisões o time teve 4 complicadas, técnicos em 8 né? meses. Um projeto esportivo muito atabalhoado. Quando o futebol brasileiro mergulha nos pontos corridos, né? E vai se assentando nesse modelo ao longo dos anos, cada vez mais você tem a clara noção de que é um campeonato caro de disputar. Então, o poderio financeiro ele é muito importante na tabela. Quem tem menos dinheiro precisa errar muito pouco. Tem um projeto esportivo que se encaixe perfeitamente para conseguir frequentar uma posição acima da sua capacidade financeira, competindo com quem tem mais capacidade do que você. A gente pode falar, o Bragantino tem um nível de investimento até alto, porque tem uma patrocinadora chegando, mas ainda não é a das maiores receitas do país. Fortaleza talvez seja um caso emblemático. O Ceará, que se mantém numa boa posição de campeonato desde o ano passado, fazendo campanhas interessantes, é um outro caso. Times que erram menos do que acertam e conseguem se manter. Para um time como o Grêmio, na situação administrativa dele, é preciso errar demais no projeto esportivo para se colocar nessa situação. E aí a gente falava no início aqui, você pode citar as trocas de treinador, você pode citar a forma como foi administrada a transição dessa geração vitoriosa para chegar nela, como foi administrado o pós-Renato. Normalmente um treinador muito longevo, e a gente falava no Brasil, quase 5 anos, é uma longevidade considerável, ele passa a ser o centro de um projeto, a personificar demais o projeto, a centralizar alguns processos, até o clube retomar esses processos. Nem sempre é simples. E mesmo com o Renato, o time dava sinais já de esgotamento, né? O 5-0 da Libertadores, o passeio que levou do Palmeiras na final da Copa do Brasil. E que os placares não foram dilatados, mas você via que eram times em estágios diferentes de construção. Esse ano, você teve questões de vestiário que envolveram o Thiago Nunes, que envolveram o Filipão. Sim. É para se perguntar se esse vestiário, em dado momento, ficou poderoso demais e entregou menos em campo do que correspondia a esse poder. Enfim, uma série de questões que, agora, de fato, é totalmente fora do padrão. Um clube sem uma crise séria financeira aguda e com a qualidade técnica que há, o potencial, não dizer qualidade porque ela não foi realizada em campo, mas o potencial técnico que há num campeonato como o brasileiro, esse time está nessa situação. Pois é, então até num jogo como esse, Rafa, pela qualidade técnica do Grêmio, você analisa Bahia e Grêmio, mesmo o jogo sendo na Arena Fonte Nova, eu tinha o Grêmio como favorito para o jogo de hoje. Mas assim que a bola rola, você vê que é uma parte técnica, né, um pouco aleatória ali, tem um lampejo de o Ferreirinha hoje jogou muito, mas sozinho, uma andorinha lá, porque ninguém encostava, e parou no Gustavo Henrique, fez uma partidaça, que é um zagueiro, inclusive reserva do Bahia, mas jogou muita bola hoje. Então, sei lá, falta alguma coisa, o roteiro é diferente, mas assim, as peças são boas, mas não estão... E tem uma outra questão que engloba aí todo o futebol gaúcho, Mansur, é a questão do Grenal, da rivalidade Grenal. Isso é uma questão cultural difícil de ser resolvida e não será resolvida, mas quem comanda os clubes, eles têm que botar na cabeça do jogador, do torcedor, essa é a parte mais difícil, que ganhar o Grenal é importante, mas não é tudo. Não é isso que vai trazer o título. O Grêmio ganhou vários Grenais aí relativamente importantes, outros nem tanto, e isso foi dando respaldo a esse grupo, a esse elenco, e na verdade trouxe muito pouco em termos de resultado, de conquistas. Né? Campeonato Gaúcho aqui, outro... E isso reflete também no lado do Inter. O Inter ganhou o Grenal, segundo o Diego Aguirre, esse Grenal que a gente teve há 3, 4 semanas atrás, não foi um Grenal, foi o Grenal. Era o Grenal. Então, e o que aconteceu depois? O que aconteceu depois que o Inter ganhou? Nada. É como se o time tivesse perdido o foco, a concentração, porque ganhou o Grenal. Então, um ano está resolvido. Então, o Grenal é espetacular, é a maior rivalidade do futebol brasileiro. E precisa continuar sendo. Precisa, agora, não é tudo. Claro. Entende? Tem outras coisas. Não dá para sacrificar o ano em função do Grenal. Grêmio e Inter mergulharam muito, demais, na rivalidade, no Grenal, e esquece as outras coisas, entendeu? E eu acho que o Grêmio se alimentou muito de Grenais nos últimos anos e esqueceu das outras coisas. Eu acho que agora isso é uma questão cultural, não é fácil de ser resolvido. Você que está acompanhando o Troca de Passes pode participar com a gente no Twitter, na hashtag Troca de Passes. E o Luiz Figueiredo, eu vou ler a mensagem dele que ele deu até boa noite, cara. É raro, hein? Eu também dei. Em tempos de... Sim, deu. Foi meio protocolar, né, Led? Mas deu. E o Luiz Figueiredo deu boa noite aqui e falou exatamente com relação a essa construção do que é o momento que o Grêmio vive.
ele fala do elenco envelhecido, né? E acaba caminhando para a Série B como se o futebol não admitisse mais. Ele fala em ex-jogadores em atividade, que é sempre uma expressão forte, né? Mas como se um elenco que tem qualidade, né? Não realizada, como o Mansur disse, mas que tem um potencial ali. Tem jogadores individualmente que a gente imagina que não deveriam estar nessa situação. A linha defensiva em alguns jogos é um exemplo, né? Sim, sim. E eu queria levar para o Roque essa questão muito... Só antes de você passar para o Roque, que é até um número importante para ele avaliar, o Kahneman e o Jeromel não jogaram nem metade dos jogos na temporada. A dupla voltou a atuar recentemente, né? Os dois liberados e juntos, né? Exatamente. No time titular. Queria passar para o Roque um pouco nesse sentido, né? De construção de grupo mesmo, né? Se esse Grêmio, na sua visão, como o Luiz Figueiredo trouxe pra gente, de certa forma, não só pela questão de vestiário, de ambiente, se o grupo ficou grande demais, mas se também envelheceu com o que foi o período longo com o Renato à frente do grupo, se acabou passando um pouco do ponto e nesse momento que se debate renovação, uma reconstrução, isso acaba pesando dentro da temporada em 2021. Eu acho que não dá para analisar uma coisa só, né? Só separada e separar só os jogadores estão mais velhos e isso influenciar na questão do Grêmio. Eu acho que pode ser um ponto, sim, porque é importante essa renovação, né? Como você faz essa renovação, não só a questão de campo, fisicamente ou tecnicamente, como o jogador vai estar, mas eu dou um peso muito grande a essa questão do ambiente, né? Você tem que entender como é esse ambiente, e aí eu acho que foi feliz o Mansur em a questão do Renato como centralizador. Durante muito tempo, ele teve esse comando ali, né, do vestiário. E eu acho que quando ele sai, perde esse comando, o Grêmio realmente não consegue ter o comando desses jogadores que já estão lá há muito tempo, né? Então eu acho que isso sim, a questão do ambiente aconteceu e a gente viu falar nisso com os treinadores que passaram lá, né? Então essa questão de você ter jogadores experientes é bom, jogadores que colaborem muito com o clube, né? Mas é também importante você entender em que ponto está aquele jogador, se vai colaborar, se não vai, se já ficou muito tempo, trazer um outro que pode ser experiente também, mas pode ter uma atitude diferente. Não estou aqui falando de A ou B, eu acho que é o ambiente. Eu acho que isso é importante a gente tocar nesse ponto, justamente porque isso foi falado várias vezes, né? E aí não dá para analisar só porque o jogador tem 38, 36, 37 anos. Não, eu não acho que é só isso, né? Eu acho que são várias situações que quando você quando você tem que montar um grupo, você tem que analisar. E ainda mais isso que ocorreu com o Grêmio. Eu dou um peso muito importante nessa situação toda pelo ambiente. Eu acho que o clube tem que ser forte. E nessa situação, com a saída do Renato, eu acho que o clube enfraqueceu um pouco. E eu acho que isso é um dos problemas também. E só um detalhe, na terça-feira, o presidente Romildo Bolzan participou do Seleção Sport TV. E até eu perguntei a ele sobre essa questão do pós-Renato e ele não quis concentrar os problemas do Grêmio nesse aspecto, que é uma das facetas da crise do Grêmio, né? Mas ele chegou a citar que até o clube retomaram alguns processos que eram muito tocados pelo Renato e pela figura, pelo personagem que ele era importante do clube, de fato, demandou um tempo. E isso, na sequência do departamento de futebol, terminou tendo um peso. Vamos ver os próximos jogos das duas equipes, começando com o Grêmio. Só tem 3 pela frente. A gente pode dar uma olhada na arte com os próximos jogos da equipe antes do fim do Brasileirão. Temos pronto aí a arte? Aí, Grêmio e São Paulo, né? Se enfrentando. Já no dia 2 agora de dezembro. Ainda tem Corinthians fora de casa e o Atlético Mineiro nesse meio do caminho. Possivelmente campeão, mas... Não, e o Corinthians tentando uma vaga direta na Libertadores, o São Paulo tentando resolver a vida dele ali embaixo. Vai resolver, é questão de tempo. Pois por incrível que pareça, o jogo mais fácil é contra o Atlético Mineiro. Em teoria, né? Em teoria. Vamos passar para os do Bahia? Que a gente já vê também a reta final do Bahia, que tem um a mais para realizar, né? 4 jogos ainda pela frente.
partida contra o Atlético Goianiense. Porque até outro dia era o Grêmio quem tinha jogo, tinha jogo agora... a menos do que os rivais, né? Agora tem a mais. E ficar contando com esses jogos a menos é uma roubada danada, Claro. né? Até porque os times que estão lá embaixo, em geral, não pontuam, não né? pontuam Ou pontuam tanto. menos, né? Por isso que estão lá. Bahia e Atlético Mineiro, jogo adiado ainda da data FIFA, a última data FIFA, seria dia 14 de novembro. Bahia e Fluminense fechando contra o Fortaleza fora de casa. Não dá pra falar que é uma sequência simples, Não né? é. Não. Não é assim. Mas é óbvio que esse respiro, não igualar é os 40 pontos, ficar fora da zona de rebaixamento, deixa o Bahia muito mais vivo nessa briga pela permanência. Cara, assim, O a gente jogo- pensa muito... Desculpa, Led. Não, pode Fale, falar. por favor. Não, pode falar. Então tá bom. Então vou falar. Porque é o seguinte, a gente fala muito que ainda dá, né? Quer dizer, o torcedor já talvez tenha um sentimento aí de que não tenha como chegar aos 45 pontos por desempenho, mas a gente respeita muito a camisa, né? Porque é a camisa do Grêmio. É uma camisa que hoje, por exemplo, faz 16 anos daquela vitória em cima do Náutico, na Guerra dos Aflitos. Então a gente bate muito na tecla que o torcedor tem que ter esperança. Eu usei até na transmissão o que o EV fala, enquanto tem bambu, tem flecha. Mas é uma situação muito delicada, cara. Porque o Grêmio tem um jogo a mais que o Bahia, que é o primeiro fora, Do que o Juventude e tá também. a 4 pontos de chegar lá. Tem um jogo a mais, tem os mesmos pontos do Juventude e também tem um jogo a mais que o Juventude. Pois é, eu acho que a gente ainda alimenta alguma esperança por se tratar de respeito à Grêmio. história do Grêmio. Pois é, por se tratar de uma a gente- camisa que é a do Grêmio. Se fosse qualquer outro time que não tivesse uma tradição como o Grêmio tem, já dava para decretar o rebaixamento. Em relação a esse último jogo contra o Galo na última rodada, se o Grêmio... ele tem que torcer para o Atlético ser campeão antes, até porque provavelmente nesse jogo, esse jogo vai acontecer 3 ou 4 dias antes do primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Para o Galo ir com um time reserva para ver se o Grêmio consegue equilibrar um pouco as ações, porque já vai ter a final da Copa do Brasil no campeonato. Esse jogo é numa quarta ou quinta-feira, o campeonato termina no meio de semana e no fim de semana você tem a final da Copa do Brasil, o primeiro jogo. Amigos, papo bom, passa rápido, né? Sextou. Obrigado pela participação. Cedo ainda, é tão Não, a raro. gente agora vai Antes das cair 9h30 na vai ter gandaia, coisa. vamos pra night. É eu e isso, Dandan. hashtag sextou. Obrigado, Dupla hein? Lelé e Dandan indo pra noite. agora no Rio Lelé de e Janeiro. Dandan. Sempre bom ter você. Ele perguntou, aqui ele com a falou, gente. Dandan, o que você acha de eu adotar Lelé Carmona? Não, ele falou pra mim Lelé que Carmona. Eu gosto ele do quer Dom ser Carlos. chamado de Dandan. Então eu falei, então você é o Lelé, vamos embora. Então vamos de Dandan e Lelé. Dom. Aí vai ficar queimado, hein, Lédio? Vai ficar, ó. Niterói não vai gostar dessa parada, né? Alô, Nikit! Aliás, Nikit tomando conta. Pô, Lédio. Não dá essa não, Lédio. Não, vou escapar, vou sair fora. Amigos, muito obrigado. Valeu, Boa noite. Rafa. Valeu, até a Rafa, bom próxima. programa. Vamos descansar que amanhã tem mais trabalho. É isso, trabalho não para, Lédio é imparável, Dandan também. Vamos faturar agora? Sexta-feira, Black Friday, né? O pessoal tá anunciando aí. Então vamos para a primeira parada nesse troca de passes. A gente volta já já para falar muito sobre a final da Libertadores.